Bom dia! Hoje são 6 de setembro de 2018, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Um vídeo sobre língua portuguesa. Quem acompanha meus vídeos no YouTube sabe muito bem que eu gosto de trabalhar com comentários de internautas. Eu abro essa chance para tornar públicas as manifestações de internautas. E isso é muito bom, é salutar. Esse vídeo agora, que estou fazendo nesse momento, sobre língua portuguesa, é justamente sobre um dos comentários de um internauta, o Robson Almeida. Há muito tempo fiz um vídeo com o título O Fonema e a Letra. E esse vídeo está disponível no YouTube. Muito bem, e recebi agora, ontem, um comentário de um internauta, o Robson Almeida. E ele me faz uma pergunta sobre os fonemas da palavra pneumonia, correto? Então, com base nesse comentário do internauta Robson Almeida, resolvi aqui fazer o vídeo para explicar, porque a dúvida dele era terrível, correto? Então vamos aqui ao quadro que eu vou explicar direitinho, correto? Muito bem. A palavra pneumonia. Pneumonia. Como já disse no início do vídeo, o título é O Fonema e a Letra. Eu fiz esse vídeo aí em 2012. Já se vão aí, não é? 6 anos, não é isso? 2012. Muito bem. Ontem, não é? Dia 5 de setembro de 2018, não é? Presente ano. O internauta Robson Almeida faz a seguinte manifestação. Ele escreve assim: Eustáquio, tô numa dúvida danada. A palavra pneumonia tem 10 fonemas, correto? Ele fez essa pergunta a mim. E eu respondi a ele que a palavra, o vocábulo pneumonia, tem 9 letras e 9 fonemas, correto? Muito bem. Ao ler minha resposta, hoje pela manhã, talvez ou ontem de madrugada, o Robson Almeida escreve o que está aqui, correto? Depois de ter lido minha resposta. Ele escreve assim: Pois é, Eustáquio, estava fazendo uns exercícios na internet e em um deles falaram que errei os fonemas de pneumonia. Falei que era 9 fonemas e me responderam que eram 10. Fiquei com uma dúvida danada. Por isso resolvi te consultar. Mas valeu. Agradeço por tirar a dúvida. Muito bem. O Robson Almeida estava fazendo uns exercícios na internet, né, como ele diz aí, e lá havia a pergunta: a palavra pneumonia tem quantos fonemas? 9, 10, 8, 7 e assim vai. E o Robson Almeida, com razão, disse que a palavra pneumonia possui 9 fonemas. E a resposta que ele encontrou na internet é que ele, Robson Almeida, estava errado. Segundo esses exercícios na internet, a palavra pneumonia tem 10 fonemas e não 9. Viu aí, gente? O que é que eu digo sempre aqui? Muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com o que você vê no mundo da internet, no mundo do YouTube. Muito cuidado. Pessoas
profundamente ignorantes em áreas língua portuguesa, fazendo vídeos de língua portuguesa. Pessoas extremamente ignorantes em religião, fazendo vídeos sobre religião. Pessoas extremamente ignorantes em química, fazendo vídeos sobre química. E o que é que dá, gente? Loucura total. Não é isso? Para uma pessoa fazer um vídeo e expô-lo no YouTube, basta que a pessoa tenha uma câmera. Apenas isso. Não precisa que a pessoa tenha conhecimento. Daí os absurdos que a gente vê no mundo da internet, no YouTube. E você vê uma coisa que é ainda pior. No YouTube, esses vídeos aí, campeões de visualizações, são os piores. São os piores. Pessoas aí falando sobre filosofia, só bobagens. Falando sobre religião que não conhecem, sobre a Bíblia que não conhecem. E essas pessoas são campeãs em visualizações. Por quê? Porque o povão é ignorante. E um ignorante ouvindo outro ignorante vai pensar que o ignorante está dizendo a verdade. E não está. Muito cuidado na internet, eu já disse. E aqui vou explicar. A palavra pneumonia possui 9 fonemas e não 10, como está aí no mundo da internet. E depois de ler o comentário do Robson Almeida, eu fui verificar lá, e realmente ele tem razão. Lá na internet diz que a palavra pneumonia possui 10 fonemas. Isso é uma vergonha, gente. A palavra pneumonia possui 9 letras e 9 fonemas. E vou explicar isso aqui. Se um professor de língua portuguesa diz que a palavra pneumonia possui 10 fonemas, esse professor de língua portuguesa, ele deve, hoje mesmo, rasgar seu diploma em letras. Porque é uma vergonha o que ele está fazendo, correto? Então a palavra pneumonia tem apenas 9 letras e 9 fonemas, e não 10 fonemas, correto? E vou explicar isso aqui no quadro para que a coisa fique mais clara, correto? Vamos agora ao quadro. Muito bem, temos aqui a palavra pneumonia. Vamos aqui fazer a separação silábica de pneumonia. São quantas sílabas aí? 4, não é isso? Pneumonia. Pneumonia. 1, 2, 3, 4 sílabas. Certinho? Muito bem. E quantas letras? Veja aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Correto? E quantos fonemas? Pneumonia. 9 fonemas. E não 10 fonemas, como vemos aí no mundo da internet. Correto? Vou explicar isso aqui direitinho. Muito bem. Para que haja uma sílaba na língua portuguesa, deve haver obrigatoriamente uma vogal e apenas uma vogal. Não existe palavra na língua portuguesa com uma sílaba com 2 vogais. Entendeu, gente? Não existe. Só pode haver uma vogal numa sílaba. E vou explicar isso aqui. Muito bem? Tá. Então vamos pegar aqui a primeira sílaba, não é? Que é pneu, de pneumonia. Vamos pegar aqui a primeira sílaba, pneu. Correto? Muito bem. Olhando essa palavra aqui, pneu, nós temos, é o que eu digo, temos aí, obrigatoriamente, já que é uma sílaba, temos aí uma vogal no mínimo. Uma vogal, correto? Não pode haver 2 vogais numa sílaba. Então, na palavra pneu, temos aí E, não é isso? O E e o U, correto? Isoladamente, fora de palavras, E e U, não é isso?
são vogais ali, que nós conhecemos, né? A, E, I, O, U, vogais. Só que na sílaba, é o que eu digo, só pode haver uma sílaba, ou melhor dizendo, uma vogal, e não duas vogais. Então, na sílaba pneu, E e U, aqui, um deles será vogal, e a outra será semivogal, correto? Na sílaba pneu, da palavra pneumonia, correto? Muito bem. E qual é a vogal aqui, hein, gente? Na sílaba pneu. A vogal é a letra E aqui, ó. E é a vogal. Por que é a vogal, hein? O E. Por que não é o U aqui, de pneu? Por que não o U, a vogal? Simplesmente porque a vogal, numa sílaba, ela é pronunciada mais fortemente do que a semivogal. Então, quando você pronuncia pneu, veja aí, você diz pneu, pneu, não é isso? Você demora mais no E. Pneu, ó. O U é pronunciado mais fracamente. Então, já que o E tem a pronúncia mais forte na sílaba pneu, então o E é a vogal. E o U é a semivogal. Viu aí, gente? Como não existem duas vogais numa mesma sílaba, não pode haver. A outra será chamada de semivogal, mas não vogal. Entendeu? Então, na palavra aqui, na sílaba pneu, só há uma vogal e uma semivogal. Não existe aquela vogal dita por malucos aí na internet, de que existe uma vogal aqui na fonia entre o P e o N. Seria aqui um I, pneu, uma vogalzinha aqui. Daí 10 fonemas. Isso é loucura. É desconhecer a língua portuguesa, é não conhecer fonética. Não existe o I aqui entre o P e o N. Na fonia não existe, é só impressão nossa, como também não existe o E, pneu, o pneu. Um I e um E aqui entre o P e o N. Não existe. Como diz aí no mundo da internet, e que levou o internauta Robson Almeida ao erro. Ele acertou o exercício aí da internet. Ele disse que na palavra pneumonia existem 9 fonemas. E o pessoal da internet, de forma errônea, disse que o Robson Almeida havia errado. São 10 fonemas. O pessoal da internet é que errou, e não o Robson Almeida. Correto, gente? Observação aqui na sílaba pneu. Eu coloquei, não existe a vogal I entre o P e o N. Não existe. É impressão nossa. Você pronuncia aqui pneu, pneu. Você não pronuncia o I, não. Esse pi é do próprio P, que nada tem a ver com o aparecimento posterior de uma vogal. Correto, gente? Então, veja essa observação aqui. Não existe a vogal I, nem a vogal E, entre o P e o N aqui. Não existe na grafia, como também não existe no mundo do som, que é a fonética. A fonética, gente, é som e não letra. Correto? Então, vamos aqui. Se você pegar uma gramática da língua portuguesa, você aí que está me escutando agora, se você pegar uma gramática da língua portuguesa, gramática, seja ela de Domingos Pascoal Segala, seja ela de Hildebrando Rangel, certo? Seja ela de Napoleão Mendes de Almeida, as gramáticas sérias da língua portuguesa afirmam categoricamente e com razão que o P e o N, é o caso aqui de pneu,
pneumonia e assim por diante, o P e o N é um encontro consonantal. O que é isso, hein, gente? Encontro consonantal. O nome já diz, é encontro de consoantes. Isso no mundo do som e também no mundo da grafia, a correspondência. Então, P e N trata-se de um encontro consonantal. Duas consoantes. Nada tem a ver aí com uma vogal no meio aqui, seja I ou seja N. Então, PN é um encontro de consoantes. É uma consoante, o P, e outra consoante, o N. Duas consoantes que estão juntas, sem que haja no meio aqui delas a vogal I ou a vogal E. Entendeu, gente? É por isso que não existe vogal aqui entre o P e o N. Pneumonia. Daí 9 fonemas. Correto? Vou dar exemplos aqui de fixação. É a mesma coisa, gente, o que acontece em pneumonia, na primeira sílaba, pneu, duas consoantes que se encontram, é a mesma coisa que acontece na palavra apto. Correto? Pronuncie a palavra apto. Nós temos a impressão de que existe um I entre o P e o T. Não é isso? Que seria mais um fonema, não é? Apto. Olha aqui. Apto. Parece que existe um I depois do P. Só que isso é impressão nossa. Não existe isso na fonia. É por isso que o P e o T aqui também são encontros consonantais, não é? O P é uma consoante e o T é outra consoante. E não existe um I aqui no meio. Não existe. É impressão nossa. A mesma coisa na palavra enigma. Veja aí, vamos separar as sílabas. Enigma. Enigma. Nós temos a impressão de que aqui, ó, enigma, gui, aparece também um I. Aqui, ó, enig. Mas não existe esse I. Como também não existe o I entre o P e o N de pneumonia. Correto? Então, o G aqui e o M são também encontros consonantais. É a consoante G que se encontra com a consoante M, que a gente chama de M. Aqui são duas consoantes. Não existe vogal no meio delas, mas parece que existe, mas não existe. A mesma coisa na palavra Ptolomeu. Veja a separação silábica. Ptolomeu, correto? Muito bem, se você pronunciar a primeira sílaba, pitó, olha aqui, ó, pitó, temos a impressão de que existe um I entre o P e o T, mas não existe. É só mera impressão nossa. Esse I não aparece na fonia e também não aparece na grafia, correto? Então aqui, pitó, lomeu, essa primeira sílaba, o P é uma consoante, o T é outra consoante. Então aqui temos um encontro de consoante, da mesma coisa que o P e o N aqui, correto? Outro exemplo, quizar. Veja aí, ó, a palavra quizar. Vamos fazer a separação silábica. É apenas uma palavra, né, com uma sílaba. Então não há separação silábica aí. Então veja aqui a palavra quizar. Quando a gente pronuncia quizar, parece que existe um I entre aqui o C, não é? E o Z. Mas não há esse I. É mera impressão nossa. Quizar, quizar. Não há o I. É a pronúncia da própria consoante. Então você tem aqui a consoante C e a consoante Z. Estão juntas, sem vogal no meio? Estão. Então é um encontro consonantal. É um encontro de consoantes. Consoante C e consoante Z.
Entendeu, gente? A mesma coisa a palavra pseudônimo. Façamos aqui a separação silábica. Pseudônimo. Aí está. Parece que existe aqui um I entre o P e o S. De pseu, ó. Pseu, ó. Pseu. Parece que existe um I entre o P e o S. Pode ver, pronuncia aí, ó. Pseu. Da mesma coisa aqui, ó. Parece que existe um I entre o P e o N. Mas não. É mera impressão nossa. Então aqui, na palavra pseu, não existe o I entre o P e o S. P e S aqui são duas consoantes que se encontram sem uma vogal no meio. Então PS é um encontro consonantal. O P, consoante, mais o S, consoante. A mesma coisa que o P e o N em pneu, pneumonia. Correto? A mesma coisa na palavra pacto. Separação silábica. Pacto. Veja aqui. Quem pronuncia pacto, parece que surge um I aqui, ó. Pacto. Só que esse I não existe. Não existe na fonia e não existe também na grafia. Então a palavra pacto, olha aqui, é um encontro de consoantes, o C e o T. Duas consoantes que se encontram sem uma vogal no meio. A mesma coisa que o P e o N aqui. Duas consoantes sem vogal no meio. A outra palavra, nafta, veja aí. Quem pronuncia nafta, veja a sílaba, nafta. Quem pronuncia nafta, parece que surge um I entre o F e o T. Pronuncia aí, ó. Nafta, nafta. Parece que existe um I aqui. Só que não existe esse I. É mera impressão nossa. Não existe na fonia e não existe na escrita. Então, nafta, F e T, duas consoantes que se encontram sem a vogal no meio, correto? Então é loucura quando uma pessoa diz, e é o que vemos aí na internet, que a sílaba pneu de pneumonia, aqui são, nessa sílaba, há duas vogais, seria mais um I aqui. Isso é loucura, não existe esse I aqui. O P e o N são aqui consoantes, e isso aqui, PN, é um encontro consonantal, correto? É esse maluco que diz que pneumonia possui 10 fonemas, como se aqui fosse um fonema, o I, uma vogal aqui. Esse maluco que diz isso está dizendo que a palavra nafta, também nafta, possui aqui mais um fonema, não é isso? Então nafta seria 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras e 6 fonemas, mas não. Nafta são, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras e quantos fonemas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fonemas. Entendeu? A palavra quiser, quantos fonemas? 1, 2, 3, 4. E quantas letras? 4 também. Entendeu? É isso, gente. Aí está a explicação. Na palavra pneumonia, portanto, temos 9 letras e 9 fonemas. Não existe o fonema I entre o P e o N. Para terminar o vídeo, muito cuidado com o que você vê na internet. Você vê aí vídeos, informações errôneas. Pessoas que não têm a mínima condição de se manifestar, fazer uma exposição de língua portuguesa, religião, astronomia, etc. Simplesmente pega a sua câmera e coloca aí vídeos bobos na internet. E são vídeos aí que a gente vê com milhões e milhões de visualizações, vídeos famosos de pessoas extremamente ignorantes. Muito cuidado. Quando você quiser estudar alguma coisa sobre língua portuguesa, um conselho aqui: pegue gramáticas sérias, de gramáticos de renome,
Pegue essas gramáticas sérias. Não pegue qualquer informação na internet. Não confie na internet. Busque gramáticas e você verá que a palavra pneumonia possui 9 letras e 9 fonemas. Não existe o I entre o P e o N. Não existe o E entre o P e o N. P e N na palavra pneumonia, PN, são encontros ali, é um encontro consonantal. São duas consoantes que se encontram sem que haja uma vogal no meio delas. Encontro de consonantal é isso. Pegue qualquer gramática da língua portuguesa e você verá que o P e o N de pneumonia e de pneu, P e N, é um encontro consonantal. Por quê? Porque são duas consoantes que se encontram sem que haja no meio delas uma vogal. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado ao Robson Almeida por ter feito aí o questionamento. Obrigado.